Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Emagrecer Feliz. Estamos no Pilar 2, na nossa primeira aula, que vamos conversar sobre dia do lixo, refeição livre, refeed. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Recapitulando, nosso curso de emagrecimento, no nosso plano para emagrecimento, 3 pilares fundamentais para que isso aconteça de maneira real, sustentável e principalmente de maneira feliz para que você se sinta bem nesse processo. Déficit calórico, esse foi o primeiro pilar. A gente abordou, a gente aprendeu sobre macronutrientes, a gente entendeu como juntar essas peças e organizar um plano para que você coloque isso em prática. Você já pode estar fazendo isso já desde então. Segundo pilar que a gente vai começar a abordar agora, consistência. Nesse pilar de consistência nós vamos falar sobre dietas, principais tipos de dietas, low carb, jejum intermitente, como entender tudo isso, cada vez aparece um nome diferente. Vamos entender sobre hábitos, para a gente conseguir ajudar na parte de consistência com hábitos saudáveis, sobre ambiente, não sobre somente o que come, mas como se come, recaídas e a nossa aula de hoje para iniciar, que é a aula sobre refeição livre, que muitas vezes é dito como dia do lixo ou outras palavras parecidas, que sinceramente eu já quero criar um combinado aqui com vocês desde o começo dessa aula. Vamos evitar esse dia do lixo, vamos evitar esse nome lixo. Comida é uma coisa tão boa, tão prazerosa, que a gente pode relacionar com tanta coisa boa para a gente usar um título tão pejorativo, tão negativo como lixo. Até porque se a gente for pensar já em características, até pensando que tem pessoas que têm até dificuldade de acesso para comida, independente da qualidade, a gente falar em lixo sobre comida pode soar um pouquinho desnecessário. Se a gente quer melhorar nosso relacionamento em comer, usar palavras tão fortes como lixo não cabe para a nossa proposta, não cabe no nosso objetivo. Combinado? Nosso primeiro pilar, a gente conversou sobre o déficit calórico. A gente tem que entender que quando acontece a restrição calórica no nosso organismo, que está relacionada ao déficit calórico, podem acontecer adaptações hormonais e metabólicas com um mecanismo de defesa, uma resposta do organismo para, de certa maneira, burlar aquela restrição calórica que está acontecendo. Você quer perder peso, você quer emagrecer, mas não necessariamente o seu organismo está procurando isso. Lembra, a gente tinha até aquela questão evolutiva. O nosso corpo gosta de acumular gordura. No ponto de vista de evolução, biologia, vale a pena acumular gordura. É que a gente tem também a questão estética. A gente quer melhorar agora a questão física. E com a oferta gigantesca de alimentos hoje, a gente tem uma situação totalmente diferente do que o nosso corpo foi criado, adaptado para ser. Na restrição calórica, principalmente em quantidades muito alta, se essa restrição for muito forte e principalmente prolongada, a gente pode ter alterações hormonais a nível de testosterona, hormônios a nível tireoidiano, como TSH, T3, T4, alterações a nível de insulina, alterações a nível de leptina, que é o hormônio da saciedade. Todos esses hormônios podem trazer regulações com queda, assim como também alterações a nível de grelina, testosterona e cortisol, que é um hormônio relacionado muito com o estresse metabólico. Alterações essas que levam a adaptações metabólicas, diminuição de termogênese no exercício, então você perde peso, a tendência é você gastar cada vez menos calorias, gastar menos inclusive em repouso, inclusive tendo uma taxa metabólica reduzida, redução do efeito térmico do alimento e diminuição de até 18% do gasto energético. Soma a isso com o seguinte: você faz um projeto lá, um plano para perda de peso, emagrecimento. No começo, naturalmente, a sua adesão é muito maior porque você tem muita força de vontade, você quer fazer aquilo. A partir do momento que o tempo vai passando, você vai perdendo algum peso, vão aparecendo cada vez mais situações para te tirar daquele plano, a tendência é você começar a sair. Então a gente precisa criar um plano que você se sinta bem para isso, que você não tenha aquela ansiedade, aquele anseio a todo tempo de sair, que você seja feliz no dia a dia e não somente no final de semana. E a gente também precisa conciliar isso para evitar essas restrições, essas adaptações que o corpo tem por conta da restrição calórica. Adaptações hormonais que a gente já viu e adaptações também metabólicas a nível de gasto energético. Essa contrarregulação é o que a gente vai tentar driblar e vai entender um pouquinho melhor nessa aula. Para isso, a gente pode chamar diferentes nomes e diferentes situações para fazer uma refeição pensando em
burlar também essa contrarregulação, para dar uma sinalização para o nosso organismo, ó, estamos consumindo mais calorias, calma, não estamos passando fome, está tudo sob controle. Usando, por exemplo, uma refeição livre, uma refeição realizada sem cálculo de nutrientes, sem estabelecer quantas calorias vão ser consumidas, que você pode utilizar para aliar um aspecto social, por exemplo, um jantar com família, com amigos, com marido, namorado, filhos, ou seja, uma situação ali que você consiga comer sem ter tanta preocupação com quantitativo e qualitativo como a gente organiza isso no nosso dia a dia. Ou o dia livre, né, que sinceramente eu já acho uma coisa exagerada e que não cabe muito no nosso processo. Sugiro mais a refeição livre do que o dia livre, que seria um dia inteiro sem cálculo. Mas eu estou trazendo isso porque vocês vão ver essas palavras, esses termos na internet, procurando, conversando. Então é importante a gente entender para saber qual aplicar da melhor maneira no nosso plano. Assim como também tem o termo refeed, que seria uma recarga. Isso é muito comum, por exemplo, em atletas que de repente estão reduzindo uma ingestão de carboidratos e aí vão fazer um período de refeed, de repente por algum treino específico ou por uma situação de adaptação específica, e aí sobe, por exemplo, carboidratos naqueles dias específicos. Então são estratégias diferentes para você quebrar um pouquinho essa contrarregulação do nosso organismo. Refeição livre, um dia livre ou refeed. Todas essas situações, todas essas estratégias, para que haja ainda perda de peso, você tem que manter déficit calórico. Não adianta você fazer uma refeição livre ou 2 refeições livres que quebre ou que zere o déficit calórico da semana. Se você jogar esse valor muito alto, isso pode atrapalhar. Detalhe, uma coisa importante também, essas situações como a refeição livre, no nosso dia a dia, no nosso plano, a gente vai utilizar muito mais pelo aspecto cultural e social do que, sinceramente, como uma necessidade fisiológica para contrarregular as alterações hormonais. Na prática, a nossa rotina não vai ser tão restrita, tão rígida, nem treinos tão pesados como é de um atleta, por exemplo, numa preparação, num fisiculturismo ou outros esportes. Que ali sim ele passa a ter restrições mais acentuadas e o corpo realmente tem essa necessidade de um refeed, por exemplo. Então a gente vai utilizar essas estratégias muito mais para criar adesão, aderência ao plano, e isso se traduzir em consistência, do que a necessidade fisiológica dessa refeição. O que eu quero dizer com isso? O seu corpo não precisa de uma refeição livre no final de semana. Mas talvez você precise. Talvez você precise para manter saudável a relação, todas as relações, na verdade, que você tem. A relação com a comida, mas também a relação com parentes, amigos, marido, filhos. Então, se a gente conseguir criar uma relação de dia a dia na alimentação saudável, gostosa, prazerosa, a refeição livre também vai passar a ser muito mais fácil e leve de se acontecer. Deixa eu fazer um paralelo com o trabalho. Eu gosto muito dessa ideia, porque penso o seguinte: o termo sextou, aquela ideia da sexta-feira libertadora que você sofreu de segunda a sexta e finalmente você vai poder aproveitar o seu final de semana. Isso para mim é uma coisa tão triste. Não pela sexta, mas por perceber que de segunda a sexta você se sacrificou por uma coisa que não te traz prazer, que não te faz bem, seja em relação ao trabalho, seja em relação à casa, o que for, ou seja em relação à dieta. E somente no final de semana, que são 2 dias e meio no máximo, você vai ter prazer. Se você tem isso no seu trabalho, se você isso tem nas suas relações, se você tem isso na sua relação com a comida, sugiro que repense e reformule. Eu quero que o seu prazer na alimentação aconteça diariamente. Que você tenha prazer todo dia na sua rotina. E que as refeições livres não sejam só por aquele anseio de comer coisas gostosas, mas que sejam oportunidades de você compartilhar momentos, relembrar momentos, criar novos momentos, dar risada e que a comida esteja ali para acompanhar, mas não que ela precise ser o prato principal. Entende? A comida vai ser gostosa todo dia. A comida precisa ser prazerosa todo dia. E a refeição livre vai ser companhias gostosas, momentos gostosos. Momentos esses que para a gente manter um déficit calórico semanal precisam ter alguma regulação. O que eu quero dizer com isso aqui? Presta atenção. Se a gente manter uma dieta de 1.500 calorias, considerando um gasto de 2.000,
A gente criou um déficit calórico planejado ali de 500 calorias. Se no final de semana eu não tiver controle em relação a isso e exagerar consumindo 2.200 calorias, que não é difícil, basta um lanche a mais, por exemplo, ali do McDonald's, um lanche pequeno como um Big Mac, por exemplo, e uma batata pequena. Você já subiu para 2.200. E o final de semana você não ter controle, colocar 3.200 calorias sábado e domingo, a sua média semanal já vai ser maior que o seu gasto energético. Ou seja, você não está em déficit calórico. Apesar de você ter planejado uma dieta de 1.500 calorias de segunda a quinta, o seu semanal não apresenta déficit calórico. E emagrecimento é um processo crônico. Não adianta você achar que você vai emagrecer de segunda a quinta, se na sexta, sábado e domingo esse processo não se mantém. Entende? Então é por isso que a gente precisa trazer esse prazer, porque fica muito mais fácil, inclusive, de você manter uma rotina no sábado o dia todo. E à noite fazer uma refeição livre que não exceda tantas calorias. Por quê? Porque você não está ali tanto pelas calorias, você está ali para curtir. Então a gente precisa fazer essa construção, dar esse passo a mais para melhorar nossa relação com a comida. E assim a gente começa a entender que essa consistência parte de uma dieta prazerosa, como a gente organizou no nosso primeiro pilar, parte de melhorar nossa relação com a comida e não entender aquilo como um sacrifício, algo torturante, sacrificante, esperando a saída, e parte por fazer as melhores escolhas que a gente vai entender com os tipos de dieta e com as escolhas que a gente tem para fazer. Certo? Te espero na próxima aula do nosso segundo pilar, consistência do curso Emagrecer Feliz.